Olha só, tô lendo sobre o Getúlio Vargas, que foi o cara que fundou o IBGE, né? O IBGE é a empresa que eu tô trabalhando, né? Então, é interessante, né? Getúlio Vargas foi um gaúcho que aos 25 anos já era formado em Direito. Aos 44 anos, ele era ministro da Fazenda de Washington Luiz. E ele foi presidente do Rio Grande do Sul, eu não sei como que é, se na época não era governador, era presidente, enfim. Em 1927 ele já estava com 46 aninhos de idade, 45. Ah, ele se candidatou à presidência do país, mas ele foi derrotado. E no ano seguinte, né, em 1930, ele chefiou um movimento revolucionário e se intitulou presidente, né, através desse movimento. Então, a gente teve o governo provisório, de 1930 até 1934. Ele tomou o poder e não foi feita outra eleição nesse período. Então, Vargas deu início à estruturação do novo Estado. Né? Então, ele já tinha várias ideias assim para o Estado comandar a economia do país, né? ter mais controle. Né? Essa economia ser controlada pelo governo. Em 1932 tiveram teve uma revolução constitucionalista, né, em São Paulo. Então o pessoal juntou as armas e foram fazer uma guerra armada para tentar depor Getúlio Vargas. Né? É, esse, esse movimento terminou, mas o Getúlio continuou no poder até 1934, quando foi feito, né, uma nova eleição e Getúlio ganhou como presidente dessa eleição. Então, a partir dessa eleição, Vargas estava já não era mais um governo provisório, ele tinha sido eleito realmente, né? Deixa eu ver o que mais que é interessante falar aqui. Bom, acho que sempre foi uma preocupação dos gaúchos, né? Eu vejo minha mãe, a família dela até hoje, combater os comunistas, né? Então, teve uma revolta comunista em 1935, que foi que aconteceu foi motivada pelo fechamento da ANL, Aliança Nacional Libertadora, né? Era um partido fechado pelo Getúlio Vargas. Isso foi estopim para gerar essa revolta. Né? Então, em 1937, foi instaurado o Estado Novo, onde Getúlio Vargas, já presidente do país, né, determinou o fechamento do Congresso e outorgou uma nova Constituição, onde ele tinha o poder legislativo e judiciário também. Né? Só. Então, não tem outra palavra senão ditadura. Vargas assinou o decreto determinando o fechamento de partidos políticos como a A e B, que era a Ação Integralista Brasileira. Partidos, né, vistos como de esquerda, comunista. Os integralistas, né, revoltados com o fechamento do partido, invadiram a mão armada o Palácio Guanabara, querendo uma deposição do presidente. Esse episódio foi conhecido como Levante Integralista. Entre 37 e 45, que foi a duração do novo Estado, ou ditadura, né? Getúlio Vargas deu continuidade à estruturação do Estado. Então ele criou o Conselho Nacional do Petróleo, Departamento Administrativo do Serviço Público, Companhia Siderúrgica Nacional e Fábrica Nacional de Motores. Então assim, o Getúlio Vargas queria impulsionar, né, a indústria brasileira, né, e fazer com que a economia fosse mais controlada pelo Estado, porque até então
a iniciativa privada não estava sendo muito eficiente no país, né? Então acho que, aqui não diz, mas se eu não me engano, a primeira fábrica de automóveis no Brasil foi criação do Getúlio Vargas também. Então, nesse período, né, estava tendo a Segunda Guerra Mundial, em 1939, eclodiu, e Vargas estava sempre neutro, né? O Brasil estava neutro à guerra. Até que Vargas assinou um acordo com os Estados Unidos, onde os Estados Unidos construiria a primeira siderúrgica brasileira, né? Financiaria a construção da primeira siderúrgica brasileira, e em troca o Brasil daria uma permissão para os americanos instalar uma base militar no nordeste do Brasil. Após torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães em 42, então o Brasil se declarou em guerra contra a Alemanha, que era do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, né? Os países do eixo. Em novembro do ano seguinte, 43, Vargas criou a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e o primeiro escalão foi mandado em julho de 44 para combater na Itália. Então, primeira ação do Brasil, né, numa guerra mundial. Aí. O término do conflito em 45, vamos ver. Então, após o término da Segunda Guerra Mundial, né, já em outubro de 45, Vargas foi deposto pelos próprios generais que compunham seu ministério, né, os próprios militares. Então, afastado do poder, Getúlio Vargas voltou para sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ganhou uma eleição como senador, né? Então ele assumiu seu mandato no Senado como representante gaúcho de 1946 a 49. Em 1950, se candidatou novamente à presidência e ganhou, se elegendo com 3.849.000 votos. Então esse seria o seu segundo período de governo, né? Segundo não consecutivo, né? Porque primeiro ele tomou o poder por um movimento, né? Do governo provisório. Depois ele ganhou a eleição e ficou só 15 anos governando, né? Esse era o primeiro mandato dele. Então no segundo período ele criou a Petrobras, né? Que temos até hoje. Então esse monopólio estatal sobre o petróleo foi algo do Getúlio mesmo, a orientação nacionalista, né? Eu acho que isso repercute até hoje, né? Eu vejo assim, eu falo pela família da minha mãe, mas eu acho que dos gaúchos que eu conheço é um pensamento meio padrão, assim, bem nacionalista, né? Então, o Vargas estava buscando uma radicalização política, né? Sendo extrema direita ali, né? E ele estava enfrentando oposição cerrada de outros partidos, principalmente do jornalista Carlos Lacerda, que tinha um jornal carioca chamado Tribuna da Imprensa. E esse Carlos Lacerda sofreu um atentado no qual um dos guardas pessoais de Getúlio Vargas estava envolvido no atentado, né? Foi morto o piloto desse jornalista. E aí, depois disso, muita pressão social, né? Getúlio Vargas, em agosto de 1954, durante uma reunião ministerial, ele se viu forçado ou a renunciar ou ser deposto. Então ele se suicidou com um tiro no coração e deixou uma carta-testamento
acusando os inimigos como responsáveis pelo seu suicídio. Né? Como assim, você não vai me matar, então eu vou me suicidar por sua culpa. Bom, isso aí é uma questão assim, bom, enfim, né? Mas acho que esse foi um resumo da minha pesquisa aí sobre o Getúlio Vargas. Bom presidente, pelo que parece, assim, né? Eu acredito que foi um bom presidente.